O cenário que nos leva este evangelho de hoje é ainda um pouco a recordação do tempo próprio do Natal de Jesus, da sua infância, quando passado esses 40 dias, segundo a tradição da lei, a criança precisaria ser apresentada do sexo masculino ao templo e a mãe viver aquele processo da purificação. Por isso que nós contemplamos no mistério do terço, a purificação de Maria e a apresentação de Jesus no templo. A festa da apresentação do Senhor nos leva também a olhar um pouquinho para nós, enquanto homens e mulheres que queremos viver essa experiência cristã em nós, a partir do nosso batismo, daquilo que também nós podemos apresentar todos os dias ao templo. Muito mais do que a oferta de fora, a oferta da nossa vida, de nós mesmos. Daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho buscado enquanto cristão, do meu esforço enquanto pessoa, para viver e para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos propõe. Por isso que é bonito quando o autor da carta aos Hebreus nos leva a essa experiência da intimidade de Jesus com a vida humana. Ele vai dizer que todos nós que vivemos na carne e no sangue, também o Cristo desejou viver essa experiência. E é muito bonito isso por quê? Porque vivendo a nossa condição humana, e Jesus se tornando o sumo sacerdote, ele teria a matéria-prima suficiente, diríamos assim, para poder ofertar no templo. Conhecedor da nossa realidade humana, vivendo aquilo que nós somos na nossa fragilidade, é a forma mais bonita daquele sacerdote poder oferecer ao templo a sua oferta. Aqui está, Senhor, a vida do meu povo. Entendedor desta vida, nos levando também a partir da nossa condição humana à condição divina. Porque nós sabemos que essa nossa identidade de carne e sangue é a nossa condição primeira da vida do pecado, da fragilidade. Nós somos o tempo todo fadados ao pecado. Qualquer deslize que fazemos, qualquer desatenção que temos, nós sabemos que somos frágeis à condição do pecado. Por isso que nós precisamos muito de Deus. Por isso que nós somos dependentes dessa misericórdia e nós não podemos viver sem ela. Nós não podemos correr o risco de ter essa autossuficiência, de achar que somos mais do que Deus, ou de que não precisamos da misericórdia de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, por menor que a gente ache, sabedor daquilo que é distante do projeto de Deus, aquilo que são os nossos julgamentos, os nossos pensamentos às vezes podem parecer até simples, mas que já julgamos ou já condenamos. Nós estamos vivendo essa condição do pecado. Por isso que Jesus, vivendo na carne e no sangue, nos leva à experiência divina, para que a gente possa viver esse novo tempo. Nele, nós precisamos ser uma oferta agradável a Deus. Essa é a grande certeza que o Senhor inaugura em nós. A certeza que a própria leitura de Malaquias, como profeta, olhando a realidade decadente do seu povo, vai dizer: diante da fragilidade, diante do erro, chegará para nós o Senhor da vida. Aquele que há de vir para nos tirar dessa condição, aquele que há de vir para escutar a voz do povo que sofre nessa situação social de um povo que resolveu viver, o distanciamento de Deus. Aquela realidade que o profeta narra não é tão distante da realidade em que nós vivemos. Quantas pessoas vão vivendo hoje essa condição de depreciar a figura de Deus, de maldizer aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é da sua igreja, em nome das suas novidades, das suas conquistas, daquilo que acham que é o melhor para nós. E nós vamos acompanhando com muita tristeza isso. Uma sociedade decadente e que vai se perdendo nos seus valores. Mas o profeta estava ali para dizer: no meio dessa sociedade existem pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, e o Senhor não vai deixar essas pessoas desamparadas. É o povo de Deus, somos nós, que não nos deixamos ser contaminados por essa sociedade, mas vivendo nessa sociedade, queremos viver a nossa fidelidade a Deus. Por isso que essa é a nossa oferta. E aquela família, a família de José, foi uma família que buscou viver a lei de Deus e buscou viver a lei humana. Foi lá ao templo, levou a sua oferta. Eles não podiam levar muita coisa. José era um pobre homem, e o que ele podia levar senão um parzinho de pombas, aquilo que ele conseguiu comprar ali na porta do templo para dizer: eis a nossa oferta. Mas a mais linda oferta era a oferta que ele levava do seu filho. O que nós podemos entender
é que esse acontecimento não deveria estar no mistério gozoso do Santo Rosário, a apresentação de Jesus, mas no mistério de dor, porque neste momento acontece o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Simeão, movido pelo Espírito, vai nos narrar que naquela criança, na sua condição, na dor da sua mãe, nós seremos redimidos pela sua cruz. É um acontecimento de felicidade, mas ao mesmo tempo uma revelação de uma tristeza humana que se transformará na felicidade maior que nós proclamamos na Páscoa. O Cristo Senhor assumiu a nossa condição, assume a nossa fraqueza e nos leva a compreender que a partir dela nós podemos nos tornar santos. Esse é o desejo de Deus. Santos, irrepreensíveis diante de Deus, vivendo essa condição de um sacrifício contínuo, de uma luta contínua, porque ser santo é isso. Se nós não tivéssemos esforço algum para viver a santidade, seria muito estranho tentar caminhar com Deus. Pelo contrário, nós sabemos o que é viver o sofrimento e vamos buscando todo dia superar cada dia mais essa condição para entrarmos na glória de Deus. Que hoje nós possamos ser essa oferta a Deus, que hoje nós possamos nos apresentar com esse coração sedento de que Deus venha fazer em nós a sua graça, a sua morada, de que em nós também o acontecimento maravilhoso desta identidade do Senhor se faça também a partir de nós. Hoje Ele nos convida a sermos os continuadores da sua missão, a continuarmos esse caminho da evangelização e que Ele nos leve a descobrir cada vez mais que vale a pena morrer todos os dias por amor ao reino de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.